Olá, meus alunos do oitavo ano do Colégio Edificar. Aqui é o professor Madison Martins, mais uma vez, da disciplina de Geografia. E hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo programático, ainda falando do capítulo 5, que tem por título Os Países Subdesenvolvidos. Lembrando que no nosso último vídeo nós falamos um pouco das características maiores desses países, e acabamos entrando num ponto muito importante, que é quando a gente associa a dinâmica socioeconômica ao sistema capitalista, que a gente sabe que esse sistema ele é cruel, como bem já foi colocado para vocês, que ele faz a divisão da sociedade em duas classes essenciais. Disse para vocês também que é perceptível que apareça a desigualdade e que ele funciona de acordo com um tripé, né? Produção, circulação e consumo. A partir disso, nós falamos um pouco sobre os diferentes estágios de desenvolvimento dos países que estão pelo mundo e que as desigualdades sociais elas são presentes, mesmo que o país ele seja rico. E a partir disso também nós destacamos a linha norte e sul, que é quando tem um tipo de regionalização que vai distinguir países ricos de pobres, o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido. E finalizamos com algumas características, falando de algumas posições equivocadas relacionadas a terminologias, que, por exemplo, hoje, no atual cenário que a gente se encontra, a gente não fala mais em terceiro mundo, mas muitas pessoas ainda utilizam a ideia dos países desenvolvidos, subdesenvolvidos, economias emergentes. Lembrando um ponto importante, que quando a gente fala desses países pobres, a gente tem que entender que foram aqueles países que se apropriaram das menores riquezas mundiais, tiveram subordinação tecnológica, política, financeira e até mesmo militar, em alguns casos, apresentam baixo nível de desenvolvimento industrial e tecnológico, e além de apresentar uma corrupção a nível assim que está na estratosfera. A gente sabe que corrupção ela pode estar presente em qualquer país, mas geralmente nos países pobres são onde aparecem os maiores índices, e uma dívida externa muito acentuada. A partir disso, a gente começa a entrar nos indicadores socioeconômicos. Por muito tempo, costumava-se calcular o nível de subdesenvolvimento de uma sociedade apenas pelos indicadores econômicos, como renda per capita, no caso por cabeça, por pessoa, e produto interno bruto, PNB. No caso, no entanto, esses indicadores muitas vezes não refletiam a real situação de uma nação. Então, estou querendo dizer que não adiantava só se basear, por esses pontos. Deveria ter aí uma certa objetividade em fazer a análise desses dados, porque a gente sabe que uma característica econômica, ela vai depender aí de muitos fatores. Atualmente, a melhor análise sobre o nível de desenvolvimento leva em consideração não apenas dados econômicos, mas também dados sociais, como mortalidade infantil, expectativa de vida, nível educacional, entre outros. A Organização das Nações Unidas, ONU, criou o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, em 1990, como cálculo da qualidade de vida de um país baseado na situação socioeconômica, na saúde e na educação. Então, dentre esses pontos, a gente tem que renda per capita é o produto interno bruto, PIB, de um país dividido entre seus habitantes. Não demonstra claramente a realidade, já que é uma estimativa média para cada habitante. Mortalidade infantil indica o número de crianças que morrem antes de completar um ano, por cada grupo de 1.000 crianças que nascem. Quanto maior esse índice, piores são as condições sociais de um país. Expectativa de vida é a estimativa de vida que os habitantes de um país poderão ter. Quanto
melhores as condições sociais, maior a esperança ou expectativa de vida. Também é um valor médio. E a escolaridade mede o grau de instrução da população. Quanto mais tempo de estudo, melhores os indicadores sociais do país. E a gente sabe que todos esses pontos eles estão articulados, né, integrados e aparecem de diversas formas. Aqui, como a gente está falando aí de sistema capitalista, dessas distinções, eu volto com essa charge para a gente ver que o nosso país ele é muito desigual, sim, né? A gente está falando de países que são pobres, tá? Ah, é professor, mas eu li uma informação em que diz que o Brasil ele apresenta o IDH alto, mas isso não quer dizer nada, porque no cotidiano a gente consegue ver as distinções entre os espaços, né? A gente sabe que de um lado estão ali os ricos que estão em menor proporção e do outro lado estão os pobres na maior quantidade e que geralmente eles não possuem todo um assistencialismo adequado, né, relacionado à infraestrutura, saúde, educação. A gente sabe que o contexto de vida de muitas das pessoas que vivem, por exemplo, em favelas ou em áreas de periferia, de baixada, a realidade é completamente diferente porque as oportunidades elas não são iguais para todos, infelizmente. E isso é uma das características dos países subdesenvolvidos, tá bom? Aqui eu coloquei esse mapa que está falando da população abaixo da linha de pobreza. E quando a gente vai fazer uma análise mais detalhada, a gente consegue perceber nitidamente que a maioria dos países que estão nessa condição, com índices bem ruins, são os países africanos, né? Tanto é que são esses países que estão com cores mais fortes, mais enfáticas. E aparece em menor caso ali em alguns países pela Ásia, né? Norte da Ásia, sul da Ásia. Aparece também na América Central, mas a grande ênfase está ali, né, nos países africanos. Quando a gente olha a expectativa de vida, agora a gente consegue ter uma análise diferenciada. Percebam que as cores mais intensas, mais fortes, são aquelas associadas a onde tem uma maior probabilidade, né, de expectativa de vida. As pessoas vivem mais nos países ricos. Se a gente for ver, aparece Estados Unidos, aparece ali o continente europeu, a Oceania, algumas partes da América do Sul, né, bem ali, bem nítido, né? Aparece ali alguns países da Ásia. Então, a gente vê que as menores expectativas de vida do mundo estão justamente nos países que estão aonde? Ali, ó, abaixo da linha da pobreza. Aparece a África, por exemplo. Quando a gente olha para a expectativa de vida, a gente vê que um indivíduo, em alguns casos nesses países, eles não chegam nem a completar 60 anos, menor que 59 anos. Então, isso daí é a realidade do mundo, tá? As características do subdesenvolvimento. Apesar de serem muitos os países subdesenvolvidos, há algumas características que são comuns entre eles. Quais são elas? Profundas desigualdades sociais, originadas pelas injustas concentração e distribuição de renda, dependência econômico-financeira e tecnológica. As trocas entre os países são ainda muito desiguais, né? E os mercados são dominados pelas empresas multinacionais e pelo capital estrangeiro. Quando a gente fala dessa dependência, principalmente relacionada à questão tecnológica, foi o que eu disse para vocês já em aula também, que no passado existia a relação metrópole e colônia, primeira divisão internacional do trabalho, propriamente dita, né? E quando a gente vai ver no século XXI, em meio a essa questão do meio técnico, científico e informacional, a gente vê que os países pobres eles ainda continuam mais ou menos com a mesma relação, só que agora com relações comerciais mais pré-estabelecidas, né, em que sai desses países matéria-prima, né, que a gente sabe que essa matéria-prima está em abundância, vai para esses países ricos, lá é trabalhada, modificada e a gente compra em produtos tecnológicos em preços muito elevados.
Então, isso é uma realidade. Por isso que a gente fala dependência tecnológica, porque os centros de pesquisa de ponta, né, de estudo mesmo relacionado à ciência, com tecnologia, e, enfim, estão nesses países. Então, é uma dependência. Na atualidade, países desenvolvidos e subdesenvolvidos distinguem-se essencialmente pelo grau de domínio sobre as inovações da revolução tecnocientífica e pela capacidade de realizar investimentos em ciência e tecnologia. E a gente percebe nitidamente que esses investimentos em ciência e tecnologia estão nos países ricos, né? Ah, professor, mas existem países pobres que investem em pesquisa, sim, mas as proporções elas não são as mesmas. Dívida externa, que é um outro ponto, né? O conjunto dos países subdesenvolvidos acumulou vultosas dívidas junto ao Fundo Monetário Internacional, FMI, comprometendo boa parte de sua renda que poderia ser usada em benefício da população desses países. A dívida externa de um país é a soma de todo o dinheiro que ele deve, resultante de empréstimos e financiamentos feitos no exterior pelo seu governo, por empresas estatais e ou privadas. A dívida externa tem dois aspectos importantes. Se for contraída uma dívida muito grande, especialmente no caso de um país pobre, é possível que crie uma dependência com relação aos credores, que poderão cobrar altos juros, tornando-a impagável, comprometendo o desenvolvimento daquele país. Já se um Estado-nação tem condições de crescer economicamente e não dispõe de recursos financeiros para investir na infraestrutura necessária a esse desenvolvimento, pedir empréstimo pode ser bom negócio. Esses são dois pontos importantes. Balança comercial desfavorável, as importações, né, o que entra no país são quase sempre maiores que as exportações, o que sai na maioria dos países subdesenvolvidos. Esse desequilíbrio proporciona prejuízos à economia, cuja base tem origem nos produtos primários, ou seja, vindos da agropecuária e do extrativismo mineral e vegetal. Baixo índice de desenvolvimento humano, IDH. Esse índice é medido a partir da média de valores que corresponde ao conjunto da expectativa de vida, do grau de escolaridade e da renda per capita, e varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o IDH de uma nação, né? Ao analisarmos esses indicadores, é possível classificar os países em ricos ou pobres, desenvolvidos ou subdesenvolvidos, com elevado, médio ou baixo IDH. E aqui nós temos um mapa que está mostrando esse índice de desenvolvimento humano, né? Então, como foi colocado lá na conceituação, ele varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1 for o dado, né, melhor. Então, quando a gente vai ver aí, olha, os melhores índices de desenvolvimento humano estão nos países ricos desenvolvidos, porque são aqueles países que investem em saúde, educação, saneamento básico, né? São os países que apresentam as menores taxas de analfabetismo, né? E entra como setor estratégico, né, saúde e educação, diferentemente dos países pobres, que geralmente quando o governo vai fazer algum corte, eles acabam tirando desses países, justamente na área da saúde e da educação. Então, como a gente pensa num desenvolvimento, né, econômico, um crescimento econômico, se essa realidade ela não muda? Então fica bem complicado. A gente não pode dizer aí que, por exemplo, esses países ricos, eles são perfeitos, porque nem eles alcançam também esse nível de 1. Tanto é que aparece, é maior que 0,88. Então, se eu estivesse falando assim que um país está no nível assim de 0 a 1 no IDH, ele atinge 1, ele seria perfeito. E isso não existe, porque a gente sabe que tem a questão da desigualdade, a gente sabe que tem algumas pessoas que não são bem favorecidas, e aí a gente vê que não seria um país perfeito. E o Brasil, desde 2007, ele é classificado como país de IDH elevado,
mas nem por isso pode ser considerado desenvolvido. Mesmo estando entre as 10 maiores economias do mundo e possuindo uma indústria forte e desenvolvida, não significa dizer que ele é, de fato, um país desenvolvido, pois o IDH brasileiro está muito atrás no ranking mundial, 64º em 2015, aspecto como saúde, mortalidade infantil, analfabetismo, concentração de renda, apresentam dados alarmantes, muito abaixo da média mundial. E quando a gente olha aqui para esse índice de desenvolvimento humano, a gente vê que as regiões que estão com os menores índices são justamente a região norte e nordeste, que são as mais pobres do Brasil. E depois aparecem as regiões que aparecem um IDH assim muito alto, alto, né, e muito alto, que são a região sudeste e sul, né? E ali duas exceções de dois estados da região norte, tá bom? Então na próxima aula a gente ainda vai continuar com mais informações e qualquer dúvida eu estou disponível.